Então define pra mim o que é misoginia, Abner. Ódio contra a mulher. Mas o que é o ódio contra a mulher? Por exemplo, se eu falar assim, cheguei do meu trabalho, a minha mulher tem que fazer uma janta gostosa pra mim. Você fez uma janta que eu não gostei, então eu vou te bater porque você não fez a janta que eu gostei. Você Mas não isso é atendeu, violência contra a mulher e já é crime. A mulher supostamente não atendeu o papel de mulher que eu teria na minha cabeça do que uma mulher tem que Mas a fazer. tua concepção do que uma mulher tem que ser pouco Não é individual, é uma questão sociológica, né? Existem sociólogos, existem cientistas sociais que definem, existe uma misoginia. Por muito e muito tempo, na Idade Média existia um tipo de misoginia, depois existe outro tipo de misoginia. Hoje em dia, qual que é o tipo de então misoginia? são várias misoginias diferentes. Sim, É um espectro, a misoginia hoje é um no Brasil espectro. a mulher pode dirigir, tem alguns países que a mulher não pode dirigir. Quais Aqui países? no Brasil... Geralmente são países muçulmanos, né? A Arábia Saudita, sei lá. Mas Aí é culpa da Sharia. E vocês não costumam se opor muito a não, isso. Mas isso aí é outro assunto. A questão é como é que a misoginia, ela aparece hoje no Brasil. Existe uma taxa de, por exemplo, de estupro muito grande. E a maioria você sabe disso, a maioria das acometidas por abuso sexual no Brasil são meninas de 12, 13, 14, 15 anos. Sim. E o estuprador tem direito a saidinha e vocês defendem que ele tenha. Não tem mais, né? Tem. Não tem mais graças a gente. Não tem mais. Graças às articulações, inclusive, do Derrite e tudo mas mais. aí... Agora não tem mais graças a gente, porque mas a aí, galera como do teu lado chama de direitos humanos. Como é que a gente diminui os casos de estupro? Punindo o estuprador, botando pra ser exemplo. Isso daí é depois que o crime já aconteceu. Botando pra ser exemplo. Prevenção. A prevenção é você fazer o cara saber que se ele cometer esse crime, ele vai passar a vida inteira dele na cadeia. Isso é medida repressiva. Sim, eu quero saber de eu sou medida toda a preventiva. favor de medidas repressivas. Como é que a gente previne que exista Passa o menos... tempo pra Eduardo agora. Não, isso é ótimo. É algo que é muito legal a gente falar, porque eu acho que é uma coisa que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender. A prevenção de crimes, quando você não tem um efetivo policial suficiente para estar em todas as casas vendo tudo ao mesmo tempo, quando você não tem professores capacitados o suficiente para identificar sinais de abuso dentro da casa de uma criança, quando as escolas não têm um psicólogo para identificar aquilo ali, porque tudo isso já seriam medidas protetivas o suficiente, medidas cautelares o suficiente, botar psicólogo em escola, dar essa preparação para os professores, eu acho que tudo isso seria incrível para você identificar essas coisas, mas isso não acontece. O Estado já falhou nessa parte. Que pelo menos o Estado pune essas pessoas, porque sabe o que acontece? O cara pensa, eu vou cometer tal crime. Se eu aprender a fazer tricô na cadeia, eu cumpro 1/3 da pena. Tudo é afiançável. Menos a tal da misoginia, da transfobia e tudo mais. Esses são inafiançáveis. Mas a maioria dos crimes é afiançável. A maioria dos crimes, o cara sai por bom comportamento. E dentre os casos de saidinha, que os caras não voltam pra cadeia, acontece muito de eles não voltarem porque eles estão na saidinha cometendo os mesmos crimes novamente. Esses criminosos são reincidentes. Você lembra do caso daquele... Eu esqueci o nome dele agora. Aquele cara bem maluco que ele matou uma família e se enfiou no meio do mato. Lázaro. Lázaro, isso. Você lembra do caso Lázaro? Se eu não me engano, ele até estuprou uma mulher nessa treta dessa vez. Ele já tinha mais de 20 passagens pela polícia. Ele não estava preso. E os outros criminosos sabem que eu vou ali... O policial vai me levar na delegacia, eu vou prestar boletim de ocorrência, talvez eu saia na audiência de custódia, se eu não sair eu vou ficar preso lá, vou dar um jeito de ter acesso ao telefone, porque tem até Wi-Fi dentro de presídio, porque todo mundo aqui já recebeu golpe de presidiário, todo mundo que tá assistindo já recebeu uma ligação, um WhatsApp de presidiário, os caras aplicam golpe de dentro da cadeia, quando chega a saidinha, eles saem, aproveitam com a família deles, cometem mais crimes de novo, alguns nem voltam, graças a gente não tem mais saidinha, porque toda a bancada de esquerda se opôs ao fim da saidinha. É que me parece inclusive que tem um caso, se você colocar no Google você vai achar alguns, mas eu vou citar um. Teve um caso de um homem que ele foi preso por feminicídio. Eu discordo da tipificação do feminicídio. Eu acho que se o cara matou uma mulher, ele tem que estar preso sim, com agravantes. Eu discordo da tipificação do feminicídio. Só que esse cara estava preso por feminicídio, saiu durante uma saidinha e matou mais uma mulher. Então, quando você endurece as leis e faz o cara pensar, se eu for preso agora, se eu for pego cometendo esse crime, eu vou passar o resto da minha vida na cadeia, o crime deixa de compensar. A expressão o crime compensa ou o crime não compensa existem por um motivo. Porque no Brasil o que prevalece é a sensação de que o crime compensa. Porque eu vou cometer o crime que eu quero, eu não vou ficar tempo suficiente na cadeia, eu não vou ser punido, daqui a pouco eu tô de volta na sociedade. Menos de 10% dos casos chegam na polícia. Como é que prendendo vai resolver? Cara...
O cara tem que ter medo de fazer. É isso que vocês Mas bandido não não entendem. tem Ele tem que ter perspectiva medo. que ele vai ser pego, Eduardo. Exatamente! Exatamente. Então, obrigada. Ele aumentar não a tem pena vai fazer que perspectiva. diferença? Ele não tem perspectiva de que ele vai ser punido. A gente pode pensar em um conjunto de obras, cara. Você bota um psicólogo dentro de é porque escola me pra parece. você identificar se isso tá acontecendo. Eu vou entrar nisso aí que você falou. Tem mais um Pode ir, minutinho? Tem Isso aí mais que você tá água, falando? gente? Isso aí. Eu ia te Tem... oferecer mesmo. Só, mas eu pode deixar que eu pego, pode deixar que eu Tá. pego. Eu tomo água compulsivamente quando Porque eu o que falo. você falou, eu acho que é importante esse negócio de ter os psicólogos, ter gente na escola preparada, mas pra isso exige investimento. E me Sim. parece que o discurso da direita de contingenciamento de gastos, austeridade fiscal, permite com que a direita só gaste dinheiro público se for pra gastar com policiamento. É porque nesse momento a gente tá trabalhando com controle de danos, porque a gente precisa resolver as emergências, Mas as o urgências. Brasil já é uma nação, em relação às outras, que prende muito, que mata muito. Então isso tá bom. resolvendo? Que bom. Isso tá Que resolvendo? prenda mais, não está prendendo o suficiente, porque você mesmo disse que só 10% dos casos são pegos. Então prende muito, mas não está prendendo. Mas porque se você acabou de prender falar que mais, não vai estão ter sendo gente, vai ter pegos. outro ladrão lá fora. Que construam Eduardo, mais você quer presídios. Quer fazer alguma pergunta agora dentro desse tema pro Abner? Faça uma... Esse tema... Eu acho que a gente tá desenrolando muito bem. Eu acho que dá pode- até pra ir pode nessa linha. A gente pode continuar falando da questão da punição, porque Punição? eu sou da linha de que você evita que os crimes sejam cometidos com uma série de medidas. Porque, ó, vou te Uma dizer o série seguinte, de medidas, eu tenho mas, uma filha, mas muitas delas a gente vai ser a favor. Vamos lá. Eu tenho uma filha de 4 anos. Sim. Qual que é o meu interesse enquanto cidadão? Eu tô aqui enquanto cidadão. Eu quero que a minha filha ande mais segura na rua. Com certeza, eu também quero. Aí você me diz assim, Abner, se a gente construir mais prisões e tiver mais polícia na rua, ela vai estar mais segura. Com eu não certeza, consigo se tiver mais acreditar. polícia na rua, ela vai estar mais segura. Você já viu Sabe por assalto quê? na frente de viatura? Sabe por que eu não consigo acreditar nisso? Primeiro, porque a maioria dos abusos, por exemplo, não chegam na polícia. Sim. E segundo, uma vez que você prende uma pessoa, isso não significa que não vai surgir uma outra pessoa lá fora que também vai cometer o mesmo crime. Aí a gente prende ela também. Então, aí como é que você Aí a gente constrói mais presídio pra caber. Você tem certeza que a gente vai conseguir pegar todo mundo que foi pego? Então se a gente não vai conseguir pegar todo mundo, a gente Na verdade, larga todo de mundo mão. que cometeu o crime. Não, a questão é essa, como é que a gente deixa a rua mais segura? Construindo Botando mais prisão, polícia. colocando Não, mais botando polícia. mais polícia armada na rua, não basta ser só policial, tem que ser polícia armada. Inclusive, um pequeno merchan, foi por meio da minha atuação que a gente destinou 500 mil reais, junto com o deputado Bilinski, 500 mil reais em emendas para a GCM de Praia Grande andar com fuzis. A GCM de Praia Grande não tinha fuzil, agora tem. Compraram 8 fuzis e, se eu não me engano, quase 60 revólveres para a polícia usar. Então quando você aí faz esse conjunto de quando fatores, você você, que tá assistindo, consegue proteger. Você que tá assistindo, que é mulher, que tá num ponto de ônibus à noite, você vai se sentir mais Amigo, você segura tá passando porque a mão na agora... frente da câmera. Ô, desculpa. Você vai se sentir mais segura porque o policial agora tem um fuzil? Tipo assim... Eu me sinto. Eu me sinto Você não porque pega ônibus, né, Eduardo? eu sei que o policial não vai estar em pé de desvantagem com o bandido. Se ele tiver lá, né? Por isso tem que ter mais polícia na rua. Aí... Pra ele tá lá. Então, É vamos porque lá. me parece que a direita tem uma certa limitação, que é a seguinte. Beleza, a gente precisa investir em educação. Tá, mas como? Qual o projeto? Porque Educação o que primária. eu vejo... Chega de investir em ensino superior quando a educação primária tá sucateada. Então, Já começa o aí. que eu vejo é que não existe nenhum nem outro, né? Porque, então, e aí Porque não é a gente que tá no poder, né? a responsabilidade não é do governador de São Paulo? Poderia ser também. Eu não me abstenho de fazer críticas ao Tarcísio quando precisa. Eu não me abstenho. E aí me parece que tem um projeto, Eduardo, da esquerda, que é o CIEPS do Leonel Brizola. Não sei se você já ouviu falar. É um Do projeto Brizola de... já. Não, o CIEPS. O CIEPS foi desenvolvido pelo Darcy Ribeiro. Uhum. Era uma escola de tempo integral com qualidade, basicamente. Uhum. Assim, não, uma escola de tempo integral, mas que ela realmente tem a estrutura não só para Eu acho criança que a ficar lá o escola dia de tempo inteiro. integral também já é outra discussão muito legal. Então, e isso me parece, não só isso, mas isso junto com uma política de valorização do salário mínimo. Por exemplo, a única pré-candidata à presidência mulher, que é a Samara Martins, indica 100% de aumento no salário mínimo. Outra coisa, junto com o fim da escala 6x1, me parece que essas coisas em conjunto, elas são mais eficientes para combater a criminalidade a longo prazo do que só o aumento de pena. Por quê? Agora, se você, tem alguma agora, coisa se a ver você com me o salário disser, mínimo? O cara não, cometer um crime de estupro tem a ver com o a salário questão mínimo? do estupro, a gente já disse, Pra ele trabalhar na a maioria 6x1? das acometidas são menores de idade. Então, Sim. eu acho que a principal para combater esse tipo de estupro é a educação sexual nas escolas,
Agora, o que a gente tá falando é que 80% dos presos em São Paulo são presos por tráfico de droga, roubo ou furtos, que são crimes chamados de crimes famélicos, ligados à condição socioeconômica. Então, combater a desigualdade social, nesse sentido, Eu é também acho combater uma o crime. patifaria você falar que o cara tá preso por tráfico de droga só porque ele é pobre, né? Porque isso é A você maioria. chamar, isso é você chamar todo A pobre maioria. de traficante, né? Não, você não, dizer tô que falando todo que a mundo que maioria cresce dos... dentro de uma favela Não, o que tem eu tô falando potencial é de que a virar maioria bandido. dos presos por tráfico são pobres. Ah. Essa é a colocação. Então, tipo, isso tá ligado a condições socioeconômicas. O moleque Está que foi ligado às preso... escolhas que o cara tomou, cara. Também. Porque a maioria absoluta dos moradores de Também, comunidade mas- não são traficantes. Eles estão na mesma situação que o cara que tá preso. Eles crescem nos mesmos Você lugares, acha que convivem os com as mesmas países- pessoas e não caem no crime. Você acha que os O países cara que gosta de têm- coisa errada, ele gosta de coisa errada. Você acha que os países que têm uma menor criminalidade, eles têm uma menor criminalidade porque eles têm um caráter melhor que o do brasileiro? Não necessariamente, eu acho que eles têm uma cultura melhor. Que foi construída com uma base material, né? De tipo assim, todo mundo tem uma condição básica, Sim, onde com morar, certeza. onde comer, Mas onde aí ter você educação. fala da questão do salário mínimo. Mas, por exemplo, se você pega. Agora eu não tenho números exatos, mas qualquer um consegue fazer o cálculo. Se eu parar pra fazer o cálculo aqui, fica chato. Mas se você pegar o salário mínimo de 10 anos atrás, obviamente ele era menor. Mas faz o cálculo de quantos botijões de gás você comprava com o salário mínimo 10 anos atrás e quantos você compra com o salário mínimo hoje. O salário mínimo só aumentou e o poder de compra só diminuiu. Isso é verdade. Portanto, algo me faz pensar que Isso o é verdade. problema não é o valor do salário mínimo, e sim o poder de compra do brasileiro. É toda a carga tributária altíssima que se você for comprar um HB20 de 5 anos atrás, você vai pagar 80 mil reais nele. Mas o salário mínimo tem a ver com o poder de compra também, né? A questão é o Eu seu acho que o salário... poder de compra é um problema muito mais difícil de você resolver. Sim, a questão é que o seu salário ele não deveria ser gasto com coisas muito básicas. Por exemplo, o tanto que o brasileiro gasta com aluguel hoje em dia não é uma coisa tranquila. Eu não Porque acho tem normal. imposto em tudo. Eu não acho Se normal. eu quero construir a minha casa, eu vou pagar imposto pra construir. Aí, se eu quero vender a minha casa, eu vou pagar imposto pra vender. Se eu quero alugar pra alguém, eu vou pagar imposto também pra Então estar alugando. você- E a pessoa que tá alugando também vai ter que pagar imposto. E tá Então todo mundo você- pagando imposto. Então você concorda com uma... Arranca esses impostos pra você Então ver você se esses preços concorda não com uma caem. reforma tributária progressiva? Eu concordo que a gente arranque a maior parte dos impostos de tudo que der pra arrancar. Então, mas hoje em dia ela é regressiva, né? Quem é mais pobre paga mais proporcionalmente. Você concorda que tem que ser o contrário? Eu concordo que todo mundo tinha que pagar menos. Eu não acho que rico tem que pagar mais. Eu acho que todo mundo tem que pagar menos. Vamos... O rico não tem que ter mais imposto que o pobre. Eu acho que todo mundo tem que ter menos imposto.